Fiquei fluente em inglês aos 8 anos de idade, sem nunca ter saído do Brasil e tendo sido a primeira pessoa da minha família a falar outra língua. Eu sempre fui muito apaixonada por música e quando eu tinha ali uns 3, 4 anos, eu fazia várias apresentações para todo mundo em casa. O que mais chamou a atenção dos meus avós naquele momento é que todas as músicas que eu escolhia para cantar eram músicas em inglês. Também de ter um interesse natural por coisas que eram em inglês, filmes, enfim, comprava revista, várias coisas assim, sabe? Tudo que eu podia. E mesmo que eu não entendesse nada, eu gostava de ouvir, eu gostava de ler. Quando eu tinha uns 7 para 8 anos, a minha avó resolveu me colocar numa escola de inglês. E eu vou falar pra vocês, não funcionou, porque muito mais da metade do que eu aprendi de fato na vida foi com as coisas que eu fazia sozinha e não no curso. Depois disso, eu fui professora de inglês dos 12, 13 anos até os 23, ou seja, por 10 anos. Quero dividir com você não só a minha experiência aprendendo, mas como eu ajudei outras pessoas a aprenderem também de forma muito mais leve, muito mais simples e muito mais barata, gente, muito. Para aprender de verdade, você precisa tornar o processo interessante para você. Você precisa se apaixonar pelo processo, porque senão não é sustentável. Precisa, no mínimo, ser prazeroso. A primeira coisa que você precisa entender é que toda língua tem 4 habilidades principais, que a gente desenvolve elas numa ordem natural, que nas escolas não é tão natural assim. Por isso que o processo fica muito mais lento, afinal, é do interesse de toda a escola de inglês que você fique lá por 15 anos e ainda assim não aprenda. Desculpa, isso me revolta. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que primeiro você aprende a ouvir, depois você aprende a falar, depois você aprende a ler e só depois você aprende a escrever. Listening, speaking, reading and writing. Nessa ordem, não mudem a ordem. Primeiro a gente desenvolve listening and speaking em qualquer língua, a não ser que eu esteja muito errada, mas até onde eu sei é o natural. Você adulto não precisa ficar 6 anos só ouvindo e repetindo e, enfim, aprendendo a falar. Mas não adianta querer botar o carro na frente dos bois, não adianta você querer aprender a ler e a escrever primeiro, antes de, enfim, de aprender a ouvir e a falar, vai atrapalhar o seu processo. Você só precisa colocar um pouquinho de tempo, energia e boa vontade.